Muito boa noite, amados amados amigos, irmãos aqui em Assunção, Paraguai. É para mim uma bênção e privilégio estar com vocês nessa ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondente a este tempo final. Queremos nessa noite que Deus nos abençoe e nos permita entender seu programa correspondente a este tempo. Leiamos em Apocalipse capítulo 19, versículo 7 ao 10, onde nos diz: Alegremo-nos e demos glória, porque chegou as bodas do Cordeiro, e sua esposa se preparou. E a ela se concedeu que se vista de linho fino, limpo e resplandecente, porque linho fino são as sessões justas dos santos, as ações justas dos santos. E o anjo me disse: escreva, bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E me disse: estas são palavras verdadeiras de Deus. Eu me prostrei a seus pés para adorá-lo, e ele me disse: olhe, não faças. Eu sou conservo teu e de teus irmãos que retêm o testemunho de Jesus, de teus irmãos e de teus irmãos que retêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema é os chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Podem sentar-se, queiram ter a gentileza. Para poder compreender esse mistério do chamado à ceia das bodas do Cordeiro, necessitamos ver, através da Escritura, isto das bodas e da ceia, do qual fala o mesmo Jesus em São Lucas, capítulo 14, versículo 16 ao 24, onde diz: uma parábola diz: então Jesus lhe disse, um homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, enviou a seus servos a dizer aos convidados: venham, que já tudo está preparado. E todos, um por um, começaram a se pedir desculpas, dar desculpas. Primeiro disse: comprei uma fazenda e preciso vê-la. Te rogo que me desculpes. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou prová-los. Te rogo que me desculpes. E outro disse: acabo de me casar e, portanto, não posso ir. Voltou o servo, fez saber essas coisas ao seu senhor. Então, irado, o pai de família disse ao seu servo: veja logo pelas praças e pelas ruas da cidade e traz aqui aos pobres, os mancos, os coxos e os cegos. E disse o servo: Senhor, seja feito como mandaste, e ainda há lugar. Disse o Senhor ao servo: vê pelos caminhos e pelos vales e força-os a entrar, para que se encha minha casa. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Porque nenhum desses, porque eu os digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Aqui nos mostra um quadro claro
destas bodas, para as quais Cristo esteve entre os gentios, chamando um povo para o seu nome. O Espírito de Cristo esteve entre os gentios, buscando essas pessoas que estarão na grande ceia das bodas do Cordeiro. Em São João capítulo 10, diz o mesmo Cristo, versículo 14 em diante: Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e as minhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço ao Pai, e ponho minha vida pelas ovelhas. Também tenho outras ovelhas que não são deste redil, que não são desse aprisco do povo hebreu, são entre os gentios. Aquelas também devo trazer. E ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. De era em era, Cristo, o Espírito Santo, esteve buscando essas ovelhas entre os gentios. E por meio de cada anjo mensageiro de cada era, esteve chamando e juntando essas ovelhas. Estiveram escutando o chamado e convite para a grande ceia das bodas do Cordeiro. Estiveram recebendo esse chamado para ir a essa grande festa celestial. Cristo também em São João capítulo 14 disse: Na casa de meu Pai muitas moradas há. Se não fosse assim, eu haveria dito antes: Vou, pois, preparar lugar para vós. E se me for e preparar lugar para vós, virei outra vez e tomarei e vos tomarei a mim mesmo, para que onde eu estou, vós também estejais. Essa é a promessa de Cristo. Ele nos levará aonde Ele está. Ele nos levará à casa do nosso Pai Celestial, a essa grande festa da ceia das bodas do Cordeiro. É a grande festa que se celebra pela união de Cristo e sua igreja, a união do noivo e a noiva. A igreja de Jesus Cristo é a igreja noiva de Jesus Cristo. E o noivo é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim como há uma festa, uma recepção, depois da ceia, da boda, teremos um convite para estar no céu, para estar à grande festa da ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, essa é a recepção da união de Cristo com a sua igreja. E agora, encontramos em São Mateus, onde também Cristo nos fala no capítulo 22 desta grande ceia e nos diz, e também nos fala dessa grande festa, diz no capítulo 22, versículo em diante diz: Respondendo Jesus, lhes voltou a falar em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que fez festa de bodas a seu filho. Vem, é uma festa de boda. E enviou a seus servos a chamar os convidados às bodas, mas estes não quiseram vir. Voltou a enviar outros servos, dizendo: Dizei aos convidados, eis aqui, preparei minha comida, meus touros e meus animais gordos foram mortos, e tudo está disposto. Venham às bodas. Mas eles, sem fazer caso, foram um a seu trabalho, outro a seus negócios, e outro tomando aos servos
os enfrentaram e os mataram. Isto foi o que fizeram com os profetas que Deus enviou no Antigo Testamento. Isso foi o que fez o povo hebreu. Confrontaram aos servos, aos profetas que Deus enviou e ainda também os mataram. Ao ouvi-lo, o rei se irou e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e queimou sua cidade. E agora olhem como a cidade de Jerusalém foi destruída. E vejam como milhares de hebreus morreram quando o general romano Tito entrou a Jerusalém. E, conforme a história, houve tantas cruzes colocadas ao redor das muralhas que já não cabiam mais cruzes, onde foram crucificados hebreus. Milhares de hebreus foram crucificados. Vejam, assim como pediram a crucificação de Cristo agora, encontramos que com a entrada do general romano Tito a Jerusalém, a destruí-la, milhares de hebreus foram crucificados. A cidade foi destruída, o templo foi destruído e vejam, tudo isso já Cristo o havia profetizado. Nessa parábola e em outras ocasiões, quando disse, vejamos São Lucas, capítulo 19, em sua entrada triunfal a Jerusalém. Versículo 41 em diante, diz: quando chegou próximo à cidade, ao vê-la, chorou sobre ela, dizendo: ó, se também tu conhecesses, ao menos nesse dia, o que é para a tua paz, mas agora está encoberto de teus olhos. Porque virão dias sobre ti, quando teus inimigos te rodearão com vales e te sitiarão, e por todas partes te alongarão, e te derrubarão a terra, e teus filhos dentro de ti, e não deixará em ti pedra sobre pedra, porquanto não conheceste o tempo de tua visitação. Vejam como Cristo está profetizando a destruição de Jerusalém e diz que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Em outras profecias diz, quando diz, olhe, mestre, que edifícios tão formosos. Ele disse, em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E isso incluía o templo e demais edifícios relacionados com o templo. Agora, vejam como o Evangelho passa aos gentios, depois de estar sendo pregado no meio dos hebreus, onde também Deus teve filhos. E agora, a multidão grande de filhos e filhas de Deus estará entre os gentios, porque o reino de Deus foi passado do povo hebreu aos gentios para, dentre os gentios, levar um povo para o seu nome, e esse povo, chamado para o seu nome, é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, o reino de Deus está com a Igreja de Jesus Cristo. Por isso é que somos reis e sacerdotes, para reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Ele nos fez reis e sacerdotes, porque nos lavou com seu sangue. E agora, continuemos lendo essa parábola. Diz: então disse a seus servos: as bodas, a verdade, estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e chamai as bodas a quantos acheis. E saindo os servos pelos caminhos, juntaram
a todos que acharam, tanto maus quanto bons. E as bodas foram cheias de convidados. E entrou o rei para ver os convidados e viu ali um homem que não estava vestido de boda. Lembrem que o vestido de boda é o batismo do Espírito Santo, onde recebemos um vestido, um corpo teofânico da sexta dimensão. E para o último dia receberemos o corpo físico eterno e glorificado. As primícias do Espírito são o batismo do Espírito Santo e a plenitude do Espírito é o corpo novo. Tendo o batismo do Espírito Santo, temos o corpo teofânico da sexta dimensão. E no tempo final no qual vivemos, quando os mortos em Cristo ressuscitem, nós seremos transformados. E então teremos a outra porção, o corpo físico eterno e glorificado. E assim teremos as duas porções, e assim estaremos com a plenitude de Deus manifestada em nós. E assim seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E poderemos ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu, à casa do nosso Pai Celestial. E essa será a festa maior do universo completo, onde anjos e arcanjos e querubins estarão ali presentes e também estarão os patriarcas. O patriarca da fé, Abraão, estará ali. E todos esses profetas de Deus do Antigo Testamento estarão ali, pois ressuscitaram quando Cristo ressuscitou os santos do Antigo Testamento. Portanto, eles estarão ali, nessa grande ceia das bodas do Cordeiro. Será a festa do universo maior que tenha sido levada tenha sido realizada. É aí onde Cristo compartilhará os galardões, repartirá a todos os membros de sua igreja. Vejam em Apocalipse capítulo 11. Versículo 15 em diante diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e ouvi grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estavam sentados diante de Deus em seus tronos se prostraram sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era e que és e que hás de vir, porque és tomado teu grande poder e tens reinado, e se iraram as nações. E a tua ira veio, e o tempo de julgar os mortos e de dar o galardão a teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, aos pequenos e aos grandes, e de destruir aos que destroem a terra. Aqui podemos ver que Deus dará o galardão aos servos de Deus, aos profetas, aos santos e aos que temem ao nome do Senhor. O templo de Deus foi aberto no céu e a arca de seu pacto se via no templo. E ouvi relâmpagos e vozes, trovões, um terremoto e grande granizo. Aqui temos um quadro claro do que estará acontecendo no céu e do que estará acontecendo aqui na terra durante a grande tribulação. Enquanto a terra estarão caindo os juízos divinos, no céu
estarão as bênçãos divinas caindo em nossas almas da parte de Deus, na grande ceia das bodas do Cordeiro, onde Ele estará dando os galardões aos seus servos, seus profetas, e a todos os santos, e a todos os que temem o nome do Senhor. E agora, podemos ver que os que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro são pessoas bem-aventuradas. De etapa em etapa, Cristo, vejam vocês, ao tornar-se aos gentios, encontramos que esteve chamando e juntando os convidados à ceia das bodas do Cordeiro. E o reino de Deus passou à igreja do Senhor Jesus Cristo. A bênção que era para o povo hebreu, representado em Manassés, agora passou à igreja do Senhor Jesus Cristo entre os gentios, representada a igreja em Efraim. A bênção da primogenitura, que leva o batismo no Espírito Santo, onde obtemos o corpo novo, teofânico, e para o último dia obteremos o corpo físico, eterno e glorificado. Tudo isso está na bênção da primogenitura, porque o primogênito tinha uma bênção dupla, portanto, teria uma herança dupla. Uma herança maior que a herança dos demais, irmãos seus. Uma herança dupla, uma bênção dupla. E essa é a bênção dupla que nós obtemos. O corpo teofânico da sexta dimensão e corpo físico eterno e glorificado. E aí temos as duas porções. A dupla porção. Já recebemos a primeira porção, são as primícias do Espírito, e para o último dia receberemos a segunda porção, que é o corpo eterno e glorificado. Essa é a adoção de nós, o qual é a redenção do corpo, onde fisicamente obteremos vida eterna. Porque ainda que tenhamos vida eterna, quando tenhamos crido em Cristo como nosso Salvador, e lavamos nossos pecados em seu sangue, e recebemos seu Espírito Santo, quanto à parte física, o corpo físico nosso não tem vida eterna, porque é mortal, corruptível e temporário. Mas quando sejamos transformados, já esse corpo novo terá vida eterna nele. Por isso será imortal, incorruptível, jovenzinho por toda a eternidade. Será um corpo glorificado igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E aí estará a igreja noiva de Cristo, com Jesus Cristo noivo, e seremos uma só carne. E serão pessoas em corpos glorificados, como nosso amado Senhor Jesus Cristo. Teremos o mesmo corpo que tem Jesus Cristo, corpo glorificado. Assim que seremos uma mesma carne, um mesmo corpo teofânico. O dele e o de nós será o mesmo tipo de corpo. Todos teremos um corpo igual ao corpo de Jesus Cristo e por isso seremos a sua semelhança. A semelhança é o corpo físico e glorificado que teremos. E a imagem é o corpo teofânico da sexta dimensão. Assim como ele tem seu corpo teofânico da sexta dimensão, também nós. E assim como tem ele um corpo glorificado, assim teremos todos nós. E por isso, nesse corpo glorificado, poderemos ir à casa do nosso Pai Celestial.
Em outro tipo de corpo não se poderia ir à casa de nosso Pai Celestial, porque esses corpos mortais, para ir de um planeta de outro planeta, necessitaria um foguete que os leve. Mas vejam vocês, para ir à casa do nosso Pai Celestial, o que necessitamos é ser transformados e ter um corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado. E assim como Cristo em seu corpo glorificado subiu ao céu, nós também ascenderemos ao céu com Jesus Cristo, nosso Salvador. Veremos a Ele em seu corpo glorificado, porque também nós teremos o corpo glorificado. Ele nos verá e dirá: valeu a pena. Valeu a pena morrer por eles. Como grão de trigo que cai em terra e morre, e depois leva muito fruto. Nasce na forma de uma planta de trigo, e depois da planta de trigo é que nascem os grãos de trigo, os quais amadurecem e vêm a ser a imagem e semelhança do grão de trigo que foi semeado em pedra. E assim será em toda a sua plenitude com cada escolhido de Deus. Por isso seremos iguais ao grão de trigo que foi semeado em terra. Seremos iguais a Jesus Cristo, nosso Salvador. E assim como vale a pena semear grãos de trigo na terra para ter uma colheita de muito trigo, valeu a pena a semeadura do grão de trigo na terra. Jesus Cristo, nosso Salvador, para ter muitos grãos de trigo, muitos filhos e filhas de Deus. Esse é o plano da reprodução de Cristo, o Filho de Deus, em milhões de filhos e filhas de Deus. Essa é a única forma para a multiplicação de Cristo, para a reprodução de Cristo por criação divina. Muitas pessoas dizem: Cristo esteve na terra e como nunca se casou, pois não teve filhos. Mas olhem, Cristo é a pessoa que mais filhos tem, mas por meio da criação divina. Os membros de sua igreja são filhos de Jesus Cristo, nosso Salvador, filhos do segundo Adão e, consequentemente, filhos de Deus, porque os filhos de Deus vêm e nascem o reino de Deus por meio do segundo Adão. E por meio do Espírito do segundo Adão, obtêm o novo nascimento. E para o último dia, em adição, obterão o corpo eterno, imortal e incorruptível. E assim, seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E estaremos na ceia das bodas do Cordeiro no céu, onde fomos convidados e obtivemos o chamamento, o convite, o chamado à grande ceia das bodas do Cordeiro. Somos bem-aventurados nós, como todos os escolhidos das eras passadas. Porque diz a Escritura, diz o anjo de Jesus Cristo, o apóstolo, escreve: bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E assim como chamado em cada era, por meio da manifestação de Cristo em Espírito Santo, através do mensageiro de cada era, para esse tempo final também, o chamado de Cristo em Espírito Santo na era da pedra angular, dizendo: sobe aqui e te mostrarei as coisas que hão de acontecer logo. Aí Cristo, falando por meio do seu anjo mensageiro, nos chamou e nos recorre, nos junta na era da pedra angular. E aí é onde somos nós chamados e convidados para logo ir à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, que neste tempo está sendo manifestado e no último chamado para ir à ceia das bodas do Cordeiro.
O último chamado de Cristo no meio de sua igreja, na era da pedra angular. Todos os que nasceram de novo no corpo místico de Cristo são os convidados à ceia das bodas do Cordeiro. E nesse tempo, pois Cristo está chamando os convidados à ceia das bodas do Cordeiro. E agora vimos quem são os chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Onde estão os chamados à ceia das bodas do Cordeiro nesse tempo final? Pois aqui estamos, neste tempo final, escutando o chamado, sua mensagem deste tempo final. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E logo se complete o número dos chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E logo sejam ressuscitados os mortos em Cristo, e nós que vivemos sejamos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meu primeiro amor. Nunca deixarei meu primeiro amor em Jesus Cristo. Disso foi que Cristo lhe falou à igreja de Éfeso, que havia deixado o seu primeiro amor. Agora nós dizemos: nunca deixarei meu primeiro amor por Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Essa é a meta de Cristo para conosco. E essa é a nossa meta também. Ser transformados para ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e ir com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso fomos chamados e juntados em nossa era, como em cada era, Deus chamou e juntou seus escolhidos, seus filhos, para que todos cheguemos a esta meta da transformação, a esta meta do corpo novo, onde todos seremos a imagem e semelhança de Cristo. E agora todos queremos ser como quem? Como Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quando a pessoa conhece o mistério de Cristo e compreende uma raça Deus está criando, a pessoa deseja ser como Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus Cristo é o nome mais importante que pisou neste planeta Terra. Ele não somente é o homem mais importante que pisou o planeta Terra, senão que ele também é o homem mais importante dos céus e da terra. E agora, eu quero ser como Ele, como Cristo. Ser como Cristo. E Ele prometeu que seremos como Ele. Já nos deu o corpo teofânico da sexta dimensão, esse corpo angelical, e nos dará o corpo físico eterno e glorificado. Ele é o princípio da criação de Deus. E o que somos nós? A continuação da criação de Deus, dessa nova criação, de pessoas à imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Esta é a etapa dessa nova criação, é a etapa da criação do corpo teofânico. Mas quando começa a etapa da criação do corpo físico, isso é a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Isso é a adoção para todos nós. Bom, que Deus continue abençoando a todos e nos guarde. Aqui temos misericórdia eterna. Misericórdia eterna para os convidados à ceia das bodas do Cordeiro.
Povo querido, eu estou contigo e Jesus Cristo também está contigo e comigo.